Bom dia pessoal. Vamos agilizar aqui a correçãozinha da tarefa, que já estou há 2 aulas tentando finalizar a correção, né? E por eventos vários a gente não conseguiu terminar. Lá na página 28, fala o seguinte: observe mais detalhadamente o gráfico da função seno, ou seja, para f de x igual a seno de x. E aí ele montou já o gráfico pra gente. Na verdade ele usou aquelas tabelas que nós completamos ali no item C da questão 2. E aquela tabela ele colocou os valores no plano cartesiano para x e fez o gráfico. Já que é o gráfico da função seno, a gente chama esse gráfico de, parabéns, senoide. É isso aí, senoide. Muito bom. De acordo com o gráfico, eu só representei, eu não fiz todos os valores ali para agilizar a nossa vida. Só representei, né, a cara geral assim, da equação, do gráfico. 3. De acordo com o gráfico, escreva os conjuntos domínio e imagem. Vocês lembram o que é domínio? Faz algum tempo já que a gente estudou o que é domínio. São todos os valores que x pode assumir. São todos os valores que o x pode assumir. Olha ali, ó, eixo x. São todos os valores que estão no eixo x do gráfico. O que significa essa pontilhada? Ah, que ela continua até onde? Até o infinito para o lado positivo. E aqui também tem pontilhada. O que significa isso? Até o infinito para o lado negativo. Ou seja, existe alguma restrição no eixo x? Existe algum valor de x que eu não posso colocar no lugar do x da função y igual a seno de x? Será que existe algum valor que eu não vou conseguir calcular? Não. Quando não tem nenhuma restrição, o domínio são todos os números reais. É isso aí. Já que domínio está relacionado aos números que x pode assumir, o que é a imagem? Os valores que y pode assumir. E está na cara lá, ó, o y assume valores entre quais valores extremos? É o maior valor que o y, que é a mesma coisa que f de x, né, galera? Pode assumir é o 1. E o menor valor? O menos 1. Então, a imagem vai do 1 até o menos 1. Não existe nenhum valor acima de 1, nem abaixo de menos 1. Então, imagem, uma maneira bem prática de escrever imagem é menos 1 fechado até mais 1 fechado. A galera que gosta de usar outra notação, y pertencente aos reais, tal que bota os números em ordem crescente, bota o y no meio e a setinha apontando para esquerda. Esse é o segredo para escrever o intervalo de maneira bem prática e rápida. Legal! Olha ali o detalhezinho que ele fala no final, um detalhezinho que comentei na aula passada, ou retrasada. A função f de x igual a seno de x é periódica. Realmente, né, ela se repete de tempos em tempos, ela tem um período de repetição. Pois seno de x é igual a seno de x mais 2π. O que ele quer dizer com isso, galera? Ó, seno de x é igual a seno de x mais 2π. Porque depois de 2π, ou seja, depois de uma volta, os valores começam a se repetir. Então ele justificou o fato de a função ser periódica com com esta verdade matemática. Legal, bacana. E seu período é 2π. Realmente, né? De 0 até 2π fez um ciclo completo e agora vai repetir mais uma vez. E a cada 2π vai repetir mais uma vez esse ciclo. Tudo bem para vocês? Bacana. Para uma função f de x, aí olha só que legal. Para uma função f de x igual a seno de mx mais n. Tá vendo? Ele colocou uma função genérica. Ele está falando o seguinte, ó amigo, se tiver um valor somado no x ou multiplicado pelo x, o período muda. Olha como é que fica o período. Na matemática a gente chama período de Tzão, geralmente, é um T grandão, certo? T grandão. Bom, não vai pensar bobagem, né? Ó, 2π dividido por... Tu pega aquele númerozinho que está multiplicando x e divide, certo? Como o período é sempre um número positivo, ele colocou módulo ali. A única coisa que eu não tinha avisado para vocês era do módulo. Então, bacana colocar ali. E eu não tinha chamado de m. Alguém lembra qual era o nome que eu tinha dado ao número que multiplica o x? K. Parabéns, só como é bom ter um colega atento. K. Isso é até uma coisa que eu recomendei. Anota aí, anota no cantinho. Então tá aqui, a apostila falou desse jeito.
eu quando te passei escrevi assim, ó, uma função que tem a seguinte cara, pessoal, ó, k vezes x, o período dela fica sendo 2π sobre k. Foi o que eu tinha dito a vocês, ó. Ô, professor, ali ó, a apostila colocou o mais n, tu não colocou o mais w. Eu não coloquei porque ele não interfere no período. O único número que interfere no período é o número que multiplica o x. Quer calcular o período? 2π dividido por esse número. Pronto, simples assim, certo? Então tá. Deixa eu ver se tu pegou a mãe. Ai, ai, ai. Qual é o período? 2π sobre 10, simplificando? Π sobre 5. O período dessa função é π sobre 5. A cada π sobre 5 vai se repetir. Pô, π sobre 5 é pequenininho, né? É curtinho, quer dizer que ela vai se repetir num tamanho bem curtinho. Ela ficaria espremida se eu fosse fazer o gráfico dela. Ó. Ela ficaria espremida. Ela se completaria antes até de π sobre 2, concorda comigo? Ainda mais espremida ela ficaria. Certo? Legal. E agora vamos ver se a galera entendeu. Qual é o período? Não, 2π. Ah, 2π sobre 1/3. Eu concordo, mas aí eu quero uma resposta mais bonita. Ou seja, 6π. Ali, ó, 6π. Legal. Então, ó, eu falei para tu pegar o número que multiplica o x. Tu concorda que quem está multiplicando o x ali é 1/3? O amigo com a fala dele ajudou a galera a raciocinar isso, né? Então o número que multiplica x é 1/3. E a regra é 2π dividido por esse número. 2π dividido por 1/3. Só que divisão de fração é a primeira. E aí fica 2π vezes 3, como o amigo lembrou. E 2π vezes 3, 6π. Quer dizer que esse gráfico ali ia ficar esticadão, né? Ó. Ele só ia se repetir lá na frente, ó. Bacana? Então agora a gente já sabe que quando tem um número multiplicando x, o gráfico se espreme. Quando tem um número dividindo x, o gráfico se alonga. Isso pode te ajudar a interpretações futuras. Legal. E tu vê, a apostila não falou tudo isso. A apostila só te disse qual era a formulazinha. Né? Aqui na sala de aula a gente está acrescentando muito mais informações. Legal. Agora vamos para a página 31, que na verdade era exercitar o gráfico da função seno, né? Da função cosseno agora em vez de seno. Muito parecido com o exercício anterior. Então vamos lá. Vamos fazer juntos esse exercício.